Olá, boa tarde, bem-vindo e bem-vinda ao Boletim Legislativo. Aqui você fica muito bem informado com as notícias da Câmara Municipal e de São José dos Campos. Nesta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, você vai ver. Balanço da sessão. Confira como foi o trabalho dos vereadores na terceira sessão do ano. Vamos falar de saúde. Fevereiro Laranja conscientiza sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea. Banco de Sangue de São José convoca a população para doação de sangue antes do carnaval para reforçar estoque. Mostramos ainda opções para um carnaval mais tranquilo. Pesqueiro, chácaras e retiros estão na lista do Bloco da Paz e do Sossego. Tudo isso e mais a partir de agora. Vamos começar a edição de hoje com notícia do Legislativo. Ontem, os vereadores realizaram a terceira sessão do ano, que contou com votações de requerimentos e indicações. Confira como foi o trabalho em plenário. Durante a terceira sessão do ano, os vereadores apreciaram uma série de documentos. Entre eles, mais de 300 indicações com pedidos diversos. Eram solicitações para serviços como recomposição de calçadas, limpeza de bocas de lobo, implantação de semáforos e lombadas, além de reforço na iluminação em algumas ruas e recolhimento de animais abandonados. Quanto aos requerimentos, havia cobranças de informações nas áreas da regularização fundiária, saúde, educação e meio ambiente, além de pedidos para ronda policial em diversas regiões. Já no período do pinga-fogo, momento em que os parlamentares utilizam a tribuna da Câmara para debater assuntos de interesse público, a primeira oradora, a vereadora Amélia Naomi, lamentou o alagamento de algumas ruas do bairro Buquirinha. Segundo a parlamentar, a população denunciou a falta de medidas de acolhimento e prevenção por parte da Defesa Civil e também da Prefeitura. Ainda sobre os impactos da chuva, Amélia cobrou ações efetivas para resolver o problema causado por uma cratera em uma rua do bairro Jardim Imperial. A enchente no Mirante do Buquirinha também foi abordada pelo vereador Roberto Chagas. Em um vídeo exibido em plenário, o parlamentar apontou que não houve aviso das autoridades sobre o risco de alagamento, mesmo após a instalação de sinais sonoros no bairro. Sobre a situação, Chagas pediu mais atenção do poder público com os moradores afetados e citou outras regiões da cidade que têm sofrido com as fortes chuvas. No tema da inclusão, a vereadora Juliana Fraga defendeu a mobilização dos serviços de especialidade médica para conceder o laudo de autismo para mães que dependem de tratamento para os filhos autistas. Juliana defendeu a importância de oferecer à população autista o diagnóstico precoce e acesso a direitos. Mantendo o assunto na inclusão, o vereador Fernando Petiti destacou a necessidade de expandir a atual estrutura do município para atender crianças atípicas e deficientes. Uma das cobranças do parlamentar é para a criação de um centro específico para atender pessoas com o transtorno do espectro autista. Petit ainda mencionou o cancelamento das audiências para debater a proposta que permite alterar o uso de áreas verdes e institucionais da cidade. Outro parlamentar, o vereador Renato Santiago, comentou a respeito de uma reunião que debateu com representantes da Sabesp queixas de moradores sobre falhas no serviço da concessionária. Segundo Renato, entre as principais reclamações estavam problemas de manutenção, falta de água, vazamento de esgoto e demora para o envio de caminhão-pipa. O spot ainda foi tema da fala do vereador, que informou sobre a realização de um evento de basquete de rua na cidade. Quem também criticou os serviços da Sabesp foi o vereador Rogério da Acazem. De acordo com o parlamentar, a população do distrito de Eugênio de Melo e bairros próximos tem reclamado de mau cheiro vindo da estação de tratamento de esgoto para Arangaba, além da falta de água. Rogério da Acazem comunicou que chegou a enviar um ofício à concessionária para sanar o problema. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.
Mudamos de assunto para falar de saúde. O segundo mês do ano é dedicado à campanha Fevereiro Laranja, que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea. A doença é um dos tipos de câncer mais frequentes no Brasil. Por isso, o diagnóstico precoce é a melhor prevenção. Foi um mal súbito em um passeio com a filha que mudou a vida de Orlando. O susto acabou revelando algo inesperado. Ele estava com leucemia. Eu não sentia nada, né? Então, quer dizer, foi precoce mesmo a descoberta. E isso ajuda muito, você entendeu? No tratamento, né? A descoberta precoce e atendimento ágil foram fundamentais para o Orlando manter o quadro de saúde estável, mesmo após um ano do diagnóstico. A experiência dele mostra como pequenos sintomas podem ter um significado importante. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a expectativa para o triênio de 2026 a 2028 é de 12 mil novos casos de leucemia por ano no Brasil. Isso representa aproximadamente 6 casos a cada 100 mil habitantes. Se a gente fizer uma conta aproximada para o país inteiro, em média, é um problema realmente importante, porque eu vou ter, nesse caso, eu vou ter 11, 12 mil novos casos por ano no país, uma população de 210 milhões de habitantes. Né? E qual é o impacto disso? 11, 12 mil casos novos. Como o sistema de saúde pode acolher esses casos, seja no ambiente público quanto no ambiente privado, porque sabe que no Brasil nós temos esses dois cenários. A leucemia é um tipo de câncer que afeta a medula óssea, comprometendo a produção saudável de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Isso enfraquece a defesa do organismo, prejudica a circulação de oxigênio e dificulta a coagulação do sangue. A medula óssea tem a célula-tronco vai produzir glóbulo branco, que são as nossas defesas, os glóbulos vermelhos, que é o que carrega o nosso oxigênio, e as plaquetas, que são responsáveis pela nossa coagulação. Quando esse sistema faliu, ele está só com leucemia, eu não tenho, então, a defesa suficiente. Os pacientes podem ter febre, infecções de repetição, amidalite, pneumonia, infecção de urina, 1, 2 vezes, isso é estranho. Entre os sinais de alerta estão cansaço, fraqueza, palidez e hematomas. Muitos desses sintomas podem ser confundidos com outras doenças, mas um simples exame de sangue já pode indicar a necessidade de investigação detalhada. Reconhecer os sinais é fundamental para aumentar as chances de sucesso no tratamento. Eu sei que é difícil atualmente, mas uma vida equilibrada, o excesso em álcool, o excesso em tabaco, se conseguir eliminar isso, diminuir pelo menos, tudo isso influencia. O diagnóstico precoce, hoje eu posso dizer com tranquilidade que ele influencia diretamente no desfecho. O tratamento da leucemia depende do tipo da doença e do estágio em que ela é diagnosticada. Pode incluir quimioterapia, radioterapia ou transplante de medula óssea. Cada caso é avaliado individualmente para definir o melhor caminho terapêutico para o paciente. Alguns pacientes, a gente não tem necessidade de já indicar o transplante. Eles vão tratar inicialmente, todos tratam inicialmente, o transplante não é feito como primeira linha, não é? Eles vão tratar. Alguns protocolos têm quimioterapia, radioterapia, alguns protocolos não têm, e dependendo do tipo de leucemia e do sucesso que nós tivemos no tratamento, o transplante pode ser preterido. Na maioria das vezes, nós usaremos o transplante como estratégia curativa. Pensando em conscientizar a população sobre a doença, foi criada a campanha Fevereiro Laranja, que chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce. Serve para a gente, naquele momento, pelo menos, trazer mais luz, trazer a importância de algumas medidas que podem nos ajudar a detectar precocemente, por exemplo, as leucemias, e também trazer a conscientização das pessoas de que o engajamento delas para que possam até, eventualmente, ser um doador de medula óssea
isso possa salvar vidas, né, diante de uma necessidade. Além das campanhas de conscientização, projetos de lei em tramitação na Câmara de São José buscam incentivar a doação de medula óssea e criar um cadastro municipal de doadores. E lembra do Orlando que conhecemos no início da reportagem? Ele deixa uma mensagem de esperança para quem enfrenta a doença. Com diagnóstico precoce e tratamento adequado, é possível superar a leucemia. A coisa melhor que tem é sempre a gente tá fazendo exames, né? Porque alguma coisa vai descobrir. Você faz um exame de sangue, pode aparecer alguma coisa, entendeu? Então é sempre importante estar fazendo exame. Como vimos na reportagem, o transplante de medula óssea é uma opção de tratamento para muitos tipos de leucemia. Ser um doador pode mudar a vida de quem precisa. E é fácil, viu? Basta procurar o hemocentro mais próximo de você para se cadastrar. Ter entre 18 e 35 anos de idade, levar um documento original de identificação oficial com foto e estar em bom estado geral de saúde. No Hemocentro, você assina um termo de consentimento e uma amostra de sangue será coletada. E pronto, você já faz parte do banco de doadores. Mas lembre-se, o cadastro no Hemocentro não é uma doação. No caso de uma possível compatibilidade, o banco de doadores entra em contato com você. O cadastro fica ativo até 60 anos de idade. Essa pequena ação pode salvar a vida de alguém. Cadastre-se e seja um doador. No site redome.inca.gov.br/doadores, você pode ter mais informações. E falando em doação, o Banco de Sangue de São José dos Campos convida a população a entrar no clima de carnaval e ajudar o próximo. Nesta época de festas, a demanda por transfusões aumenta e os estoques diminuem devido às atividades e viagens programadas. E olha, dá tempo de doar antes da folia começar, viu? E quem está no Banco de Sangue aqui de São José é o repórter Paulo Ricardo, que nos conta como participar desse bloquinho do bem e ajudar a salvar vidas nesse carnaval. Boa tarde, Paulo! Olá, Júlia, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, o período de carnaval é normal as pessoas viajarem e por isso as estradas, rodovias ficam muito cheias. E nesse período, infelizmente, acontecem muitos acidentes também. Por isso, é importantíssimo reforçar a importância da doação de sangue. E a gente está aqui no Banco de Sangue de São José dos Campos para falar com Paulo Pontes, ele que é o responsável pela captação de doadores. Paulo, por que é tão importante, né, nessa data, as pessoas virem até aqui o Banco de Sangue? Olha, você disse tudo, na verdade. Todo feriado prolongado é um momento delicado para o Banco de Sangue, né? Primeiro porque aqueles atendimentos do dia a dia, eles continuam, né? As cirurgias vão continuar, os atendimentos de uma forma geral vão continuar, mas muito em função dos acidentes, que é comum aumentar nessa época de feriado prolongado, acaba aumentando o número de transfusão. Então, a gente precisa se antecipar, convocar a população para fazer a doação de sangue. Então, antes de cair na folia, você que está nos vendo agora, venha fazer a sua doação para que, caso haja um aumento na transfusão, o Banco de Sangue esteja preparado para atender essa demanda. E atualmente, como que estão os estoques de banco de sangue aqui? Olha, de uma forma geral, o nosso estoque está bem estável, bem satisfatório, mas é claro, a gente sempre precisa de todos os tipos sanguíneos, porque realizamos em média 3.500 transfusões em toda a região do Vale do Paraíba e precisamos, então, de uma forma contínua, garantir o atendimento desses pacientes. A gente sempre tem, em épocas de feriado, uma maior necessidade pelo O negativo, por ser o que nós chamamos de sangue universal. Então, o doador, que é O negativo, o sangue dele vai servir para qualquer paciente e nos casos de emergência é o que vai garantir a sobrevida do paciente. Quem quer doar sangue, está vindo pela primeira vez, quais são as orientações? Olha, é muito simples, né? O serviço ele fica aqui no centro de São José dos Campos, na rua Antônio Sais. O nosso atendimento é de segunda
à sexta. Durante o carnaval nós atenderemos na segunda-feira de carnaval, na terça-feira de carnaval estaremos fechados e na quarta-feira de cinza o atendimento é normal das 7 às 16. Doar sangue é bem simples, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos, trazer um documento com foto, evitar alimentos gordurosos, tanto no café da manhã quanto no almoço. Quem optar por doar na parte da tarde é importante vir 2 horas após o almoço. Perfeito, Paulo, muito obrigado. E claro, a gente vai conversar também com quem doa sangue nesse período, né? Aurélio, você tem esse costume de doar sangue? Então, foi ano passado com um amigo meu que trabalha comigo, ele falou que era doador, daí ele contou bastante coisa, né, benefícios para as vidas. Daí eu acabei vindo e ontem eu recebi uma mensagem no meu celular de uma emergência para uma criança que foi acidentada por causa do meu tipo CA negativo, que é compatível com ela. E eu saí do trabalho agora há pouco para fazer essa doação. Então é isso, pessoal. Reforçando, o banco de sangue ele fica na rua Antônio Sais, aqui no centro da cidade. E um sangue pode salvar muitas vidas, por isso a sua doação é muito importante. Júlia, devolvo aos estúdios. Um forte abraço. Abraço, Paulo. Obrigada pelas informações. Então fica aí o convite. O Banco de Sangue precisa da nossa ajuda. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. E quem for ficar por aqui no Carnaval, fique atento ao funcionamento do Banco de Sangue de São José. Na sexta-feira, dia 13, o local fica aberto das 7 horas da manhã às 4 horas da tarde. No sábado, 14, estará fechado. Na segunda-feira, 16, aberto das 7 horas da manhã às 4 horas da tarde. E na terça-feira de Carnaval, 17, fica fechado. Na quarta-feira de cinzas, dia 18, volta a funcionar das 7 horas da manhã às 4 horas da tarde. E o tempo, hein? Anda chuvoso aqui em São José, né? Será que o sol deve voltar? Vamos ver na previsão. Na tarde desta quarta-feira, o sol aparece entre algumas nuvens com probabilidade de chuva passageira. Durante a noite, não chove. Temperatura máxima de 26 graus e mínima de 19. Amanhã, quinta-feira, o dia será de sol entre muitas nuvens. Probabilidade de pancadas de chuva pela tarde que se estendem durante a noite. Máxima de 29 graus e mínima de 20. O carnaval está logo aí. Com a folia e as altas temperaturas, o consumo de água dispara. E com tanta gente festejando ao mesmo tempo, o gasto de água por pessoa cresce quase 60%, segundo a Sabesp. Para evitar o desperdício e o desabastecimento, a Companhia de Saneamento Básico alerta a população para o uso consciente da água neste período. O repórter Marvin Pinho foi até a Sabesp e traz todas as orientações para não faltar água neste carnaval. Boa tarde, Marvin. Tudo bem? Quais são as dicas para os foliões? Júlia, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Eu estou aqui na gerência regional da Sabesp, justamente porque esse é um período em que a Sabesp se prepara para a demanda de carnaval, uma época em que tem aumento do consumo de água, né? Mas para entender um pouco mais de como isso funciona, eu vou conversar agora com a Letícia Zanon, que é a gerente de operações da Sabesp no Vale do Paraíba. Letícia, boa tarde para você. Primeiro de tudo, por que o consumo aumenta, né? E numa cidade como São José, aumenta também? Bom, boa tarde a todos. Realmente, nesses períodos mais festivos, assim como o Carnaval, a gente tem um aumento significativo do consumo, assim como a gente teve nos meses de dezembro e de janeiro desse ano, a gente percebeu um aumento de quase 5 graus Celsius acima da temperatura normal nesse período dos últimos anos. Então, isso, consequentemente, ele aumenta o consumo por pessoa. O consumo chega a aumentar em quase 60% do consumo normal nesse período por causa dessas ondas de calor e desse período de festividade também. Aqui em São José também a gente tem também festividades, mas a gente também está preparado para receber esses foliões. E Letícia, a gente está falando que muitas vezes, né, as pessoas vão viajar, vão para outra cidade e acaba que esse consumo a mais
que ela vai ter num outro lugar, não vai pesar no bolso dela. Mas tem uma questão importante aí também, que é a consciência ambiental dentro disso tudo, né? Com certeza, toda essa água que ela é utilizada, ela é uma água que é captada, ela é tratada, a gente aplica produto químico, então ela é uma água que ela é potável. E, então a gente pede para a população que tenha essa consciência de utilizar para fins próprios para banho, para higiene de alimentos, mas evitar os desperdícios. A gente vê, principalmente em períodos de banho, evitar banhos mais longos, quando for escovar o dente, evitar deixar com a torneira aberta, o próprio lavar um carro, né? A gente pede que, se realmente precisar, lava com um balde para evitar o desperdício de água. Então são pequenas ações que contribuem para a garantia, né, da água potável para todos aí. Perfeito, Letícia. Muito obrigado pelas informações. Então é isso, Júlia. É importante o pessoal ficar atento a essas orientações justamente para conseguir aproveitar o carnaval aí tranquilamente e também ter consciência do consumo necessário e real de água. Volto com você. Obrigada pelas informações, Marvin. Consciência é super importante, não dá para esquecer dela nem no carnaval, né? E olha, os dias de carnaval também podem ser aproveitados de formas mais tranquilas. Quem não gosta dos bloquinhos de rua, das festas nos bares e nos parques, encontra outras maneiras de curtir estes dias, seja para descansar, estudar ou ainda celebrar uma folia diferente com os amigos da igreja. A nossa equipe foi conhecer outras opções para quem quer paz e sossego nesses dias de folga. Vamos conferir. Na chácara da Marinalva tem muita área verde, um campo de futebol, espaço da churrasqueira, piscina. A dona conta que fevereiro é o primeiro mês do ano com pico de aluguel. Aqui já não tem mais vagas para o carnaval. Eu procuro selecionar mais família, né? Que é o pessoal mais tranquilo, mais sossegado. Então eu procuro, o meu foco mesmo é mais família, né? Pessoal da igreja, de empresa, confraternizações de empresa. Esse é o meu perfil. O pessoal vem, ama o local, né? Porque é muito sossegado, bastante verde, né? E então o pessoal vem para curtir mesmo e relaxar, né? Tem quem procure outros refúgios, trocar o carnaval por momentos de pescaria com os amigos. Aqui a equipe já se preparou para receber as famílias que passarão os dias de folia longe dos bloquinhos. São dias de trabalho intenso, porque a gente só tem hora para chegar. E a gente vai até a hora que o nosso cliente quer ficar. Então a gente, desde o início da manhã até às vezes tarde da noite, a gente está aqui para servir com o nosso melhor, né? No nosso caso, a pessoa está fugindo da cidade. Então, quando vem para curtir o carnaval, mas é um carnaval mais light, né, com a família, em um lugar que ele consegue ficar e ter paz. Outra opção procurada pelos joseenses que querem a folia da paz e do sossego e que fica perto de São José é o distrito de São Francisco Xavier, que se destaca com suas paisagens naturais e muitas opções de ecoturismo, cachoeiras, trilhas para caminhadas, bike e montanhismo. Paralelo à sombra e à água fresca dos espaços de refúgios da nossa cidade, tem quem prefira aproveitar os dias de folia para vivenciar a fé. Aqui em São José dos Campos, os retiros de carnaval têm atraído muitos jovens, devotos que veem nos dias de festas oportunidades para praticar a fé em comunidade. Pelo terceiro ano consecutivo, o Nicolas vai participar do Rebanhão do Carnaval, retiro organizado pela Renovação Carismática Católica. São 4 dias de encontro que deve reunir este ano mais de 600 jovens em São José dos Campos. Tem pregação, oração, tem as adorações que nós fazemos de Jesus Eucarístico e também a gente tem show, tem partilha, tem momentos de convivência que a gente consegue conversar com outros jovens, confraternizar ali, conversar com eles e além de ter vários momentos com Deus e experiências aí extraordinárias. Como que é para você, né, poder praticar essa fé em comunidade durante o Carnaval?
Então, para mim é muito bom, porque é uma alegria que não termina depois que eu chego em casa e deito a cabeça no travesseiro. Então, eu consigo me sentir preenchido, consigo me sentir transbordando o amor de Deus e, principalmente, quando a gente ama o próximo, quando a gente se entrega pelo próximo, a gente consegue ver o retorno disso na nossa vida. Então, na quarta-feira, a gente está ali com uma alegria, transbordando essa felicidade de ter participado de um carnaval diferente. Bora mudar de assunto e falar de emprego? Quem busca por oportunidade fica de olho na nossa agenda de serviço. Todo dia te mostramos as vagas abertas no pátio da nossa cidade. E olha, estão em diversas áreas, viu? O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, alinhador veicular, aplicador de asfalto impermeabilizante, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente de lojas e mercados, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de hortifruti e granjeiros, auxiliar de cobrança, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção de edifícios, auxiliar mecânico de ar-condicionado, balconista, caseiro, chapista de lanchonete, comprador, confeiteiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, cuidador de idosos, detetizador, eletricista auxiliar, eletricista de instalações, eletricista de instalações comerciais e residenciais, eletrotécnico, empacotador à mão, empregado doméstico, arrumador, encanador, encanador industrial, encarregado de obras, encarregado de padaria, estoquista, fiscal de caixa, garçom, instalador, reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações, mecânico de auto em geral, montador de estruturas metálicas, motorista carreteiro, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, padeiro, pedreiro, promotor de vendas, repositor de mercadorias, servente de limpeza, servente de obras, soldador, técnico em calibração, vendedor de comércio varejista, vendedor em comércio atacadista, vendedor interno. Ainda vagas para pessoas com deficiência nos cargos de inspetor de alunos de escola privada, operador de empilhadeira, operador de teleatendimento ativo, teleoperador de apoio. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalhador e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, Centro. Hora do quadro Empreende Sebrae aqui no Boletim. Toda semana os especialistas do Sebrae dão dicas preciosas de como alavancar o seu negócio. Confira! Olá, meu nome é Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae aqui para a região de São José dos Campos. Hoje nós vamos falar sobre recorrência, clube de assinaturas. Por onde que eu começo a investir nisso? Analise se dentro do seu negócio, se dentro da sua ideia, da sua concepção de valor de empresa, cabe a ideia da recorrência. A recorrência é semelhante àquilo que você paga num pacote de streaming. Você paga uma mensalidade. Então existe a venda recorrente a partir de um primeiro esforço que você fez para fazer a venda. Será que cabe dentro do seu negócio um clube de assinatura de vinhos, um clube de assinatura de doces ou algo parecido para a sua empresa? Eu preciso entender meu negócio, entender a expectativa do meu cliente, saber sobre a frequência de compra que o meu cliente tem e aí eu consigo avaliar se cabe ou não um modelo de assinatura para que eu tenha recorrência de vendas. Chegamos ao fim de mais um Boletim Legislativo. Continue nos acompanhando nas redes sociais, todas no mesmo endereço, @TV Câmara SJC.
Agora fique com Hora do Esporte. Até amanhã. Tchau, tchau.